Olá, querido aluno do 8º ano, seja bem-vindo a mais um vídeo educativo do nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nádia e continuo te acompanhando durante seus estudos de língua portuguesa. Lembrando mais uma vez que os nossos vídeos educativos são complementos que você tem para as aulas que você tem na sua escola com o seu professor ou a sua professora. E hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, do gênero textual narrativas, mais especificamente sobre as narrativas de aventura e de enigma. Você se lembra o que é uma narrativa? Bom, uma narrativa, como o próprio nome diz, é quando eu narro um acontecimento, narro um fato. E de acordo com o tema dessa narração, eu posso ter classificações diferentes, que é o caso da narrativa de aventura, por exemplo, que ela vai contar ações desenvolvidas pelo protagonista, pelo personagem principal, que acontecem em histórias de aventura. Então, geralmente eu tenho a figura de um valente herói que vive as mais surpreendentes situações. E esse aventureiro, ele tem alguns problemas, alguns obstáculos, mas ele não se abate diante desses desafios. E ele vai desenvolvendo ali uma sequência de peripécias para escapar do perigo, algumas vezes ele corre inclusive risco de morte. A ação é um elemento fundamental da narrativa de aventura, então a gente fica sempre grudado ali, né, na telinha, ou grudado ali na narrativa do livro, para pensar o que vai acontecer, né? Quais são as próximas ações aí, né, as aventuras do personagem. Bom, alguns exemplos aqui de títulos bem importantes, né, que são do gênero textual narrativa de aventura. Peter Pan, Robinson Crusoe, A Volta ao Mundo em 80 Dias e As Viagens de Gulliver. Inclusive, esses livros ganharam versões aí para o cinema, para os desenhos, né, para as animações. E a gente vai falar um pouquinho aqui das Viagens de Gulliver. Bom, então, As Aventuras de Gulliver é um livro, né, criado por um médico que, entediado com seus pacientes, com a sua vida monótona, ele imaginou uma situação em que ele viaja, né, o personagem viaja e se perde aí numa terra, né, que as pessoas são bem pequenininhas. Ele descreve lá que elas têm 16 centímetros e quando ele acorda ele está todo amarrado, ele é o prisioneiro e ele vai tentar, de várias maneiras, tentar escapar dessas pessoas, tentar escapar desse lugar, né, nessa terra que ele é um gigante. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho das características, então, da narrativa de aventura. A gente tem o narrador versus o leitor. O leitor, ele se sente inserido, né? Ele se sente na pele ali do personagem, do herói, participando junto com ele, das aventuras, né? Tentando resolver aquelas situações. Então, o narrador, ele passa para o leitor a sensação de que as ações são possíveis, que é possível superar aquele obstáculo, que é possível resolver aquele problema, que é possível salvar a própria vida naquele momento. E transmite a sensação de ser parte integrante da história. Então, um bom autor, né, uma boa narrativa de aventura, ela traz o leitor para dentro da história. A gente começa a torcer ali, né, por aquele personagem, como se a gente fosse realmente aquele personagem. Bom, sobre o conteúdo temático, as narrativas de aventura levam seus personagens para lugares nunca antes imaginados, permitindo que entrem em contato com povos e culturas diferentes, que é o caso das Aventuras de Gulliver, né, que ele vai parar num lugar lá, numa ilha isolada, ele não sabe onde ele está, e aí ele tem contato com essas pessoas, né, miniaturas de pessoas, e um povo diferente, uma cultura diferente. Bom, sobre a construção da narrativa, as ações são divididas de acordo com a dinâmica do enredo. Geralmente, no primeiro momento, a gente tem a apresentação dos personagens, então, nesse momento, algumas circunstâncias anteriores também podem ser discutidas, né, podem trazer informações aí de eventos que anteciparam a narrativa dessa história propriamente dita. Depois a gente tem o segundo momento, que é a complicação ou clímax. Nessa parte da história, a narrativa vai desenrolar-se a partir de algum acontecimento, né, que é um acontecimento maior, uma aventura maior, ali um perigo maior. E depois a gente já parte para o desfecho, que é onde os obstáculos, né, os elementos muito comuns da narrativa de aventura serão superados. E a personagem principal sofrerá uma transformação como consequência de sua existência aventuresca, né? Então a gente pensa, reflete, né, sobre aquela situação, valores, né, coloca-se muito essa questão do herói ali, né, com alguns valores, enfim. Vamos lá, vamos falar agora das marcas estilísticas. Geralmente a gente faz uso de vocabulário mais concreto, então descreve o espaço da narrativa, o ponto de vista do personagem principal. O texto pode ser narrado em primeira ou terceira pessoa, faz uso amplo de adjetivação, para quê? Para trazer o leitor, então ele dá muitos detalhes, usa muitos adjetivos, exatamente para trazer o leitor, para ele imaginar aquele cenário, aquela aventura, né, aquelas ações e se sentir realmente dentro da história. A apresentação de uma linha temporal construída pelos eventos que sucedem. Então, geralmente tem uma aventura principal, né, mas tem vários obstáculos, várias complicações, né, tem uma sequência ali de acontecimentos, né, que mantém a adrenalina da gente ali sempre alta, né, e sempre envolvido com a história. Bom, como eu disse para vocês,
Algumas dessas narrativas de aventura, elas tiveram suas versões, né, escritas, adaptadas para o cinema e para animação. Vamos conferir, então, o trailer de As Viagens de Gulliver? Vamos lá? I got a writing sample I've been working on. It's dynamite. I had no idea you wrote. So who are your influences? Shakespeare, Krakauer, the hot mom who wrote Twilight. I have the perfect piece to start you off with. There's a guy who claims he has the secret to the Bermuda Triangle. We'll see you in 3 weeks with a story that's gonna blow your mind. From the studio that brought you Night at the Museum. What is this thing? Where are you from? I'm from the island of Manhattan. Were you the president? I was actually known as President the Awesome. For the first time in his life, people are looking up to him. To land a princess, you gotta employ some grade A cortage. Could you teach me? Next time you see her, just tell her I'm really into you. Got a lot of things going on. I'd like you to be one of them. And he's finally standing out. I'm starting to love this place. Don't you miss your subjects and the White House and the Millennium Falcon? Yeah, but Vice President Yoda can run things without me for a while. But just when he thought he found his place, Slide to unlock. 12 messages, Mr. Popularity. they found out who he really was. I challenge you to a duel. So you accept? Make a move. You cannot surrender! You gave us your word. I'm sorry. I'm just a guy from the mailroom. You think of yourself as this small little thing, but that's not how I see you. You can do this. He'll prove he's the hero. I'd like to be your protector again. How are we to believe anything you say? Because my word is my bond. This time. He always pretended to be. The Blefuscians attacked. Time to vanquish. Jack Black. Hey, dudes. I come in peace. I'm invincible. Gulliver's Travels. Close game. Muito bacana, não é mesmo? E olha só, a gente tem também a adaptação do livro para animação. Vamos conferir? O exército de Blefusca está nos muros da cidade. O gigante vai voltar para resolver nossos problemas gigantescos. Somente o grande Gulliver pode resolvê-los. Aconteceu! O verdadeiro Gulliver voltou! O gigante está na cidade! Ele está indo para a praça! Uau! Eu nunca fui tão bem recebido. Bem aqui. Lembrem-se deste dia. Hoje, vocês foram apresentados ao grande, insuperável, magnífico. Alguns ainda diriam lindíssimo. E quem sou eu para discordar? O invicto! Seu nome é? Gulliver, realmente eu gosto mais de você quando não está falando. Que bravo gigante, se escondendo atrás de si mesmo. Quem tá escondendo? Eu? Eu não tenho medo deles. Agora. Muito bem. Muito legal, não é mesmo? Olha só, então a gente tem a história que foi escrita no primeiro momento para o livro, a gente teve a adaptação dela para o cinema, a adaptação dela para o desenho animado. Muito interessante, né? Dá até para a gente pegar as 3 obras aí e comparar, né? Ver o que foi aprimorado, o que você acha que deixou a desejar, afinal de contas,
toda essa transposição do livro para o filme, para uma animação, não deixa de ser uma interpretação da própria história, né? Cada um vai colocando ali um pouquinho de si, naquelas versões, né, das obras. Bom, então vamos lá. Esse primeiro joguinho, a gente vai falar um pouquinho mais da narrativa de aventura. Vamos lá, vem jogar comigo? Bom, vamos lá então. Primeira pergunta. O protagonista não tem papel principal, correto ou incorreto? Bom, o nome protagonista quer dizer personagem principal, então está incorreto. Os demais são personagens secundários. 2. O suspense na narrativa de aventura não prende o leitor ao texto. É exatamente o contrário, né? É muito importante que tenha esse suspense aí, né? Essa adrenalina o tempo todo a gente imaginando o que fazer agora, como que ele vai sair daquela situação, daquela aventura. Vamos lá, número 3. O conflito na narrativa de aventura é um desequilíbrio que apresentará um problema a ser resolvido. Bom, é isso mesmo, né? Então tem um problema lá, uma situação difícil que ele precisa encontrar uma maneira de resolver. Número 4. O protagonista é colocado em situação de risco ou até mesmo de morte verdadeira, né? Essas aventuras aí, muitas vezes, fazem com que o personagem aí corra risco até de perder a própria vida. Bom, número 5. As aventuras são poucas e uma narrativa de aventura não, incorreto. A gente viu que tem uma sequência, né? São vários acontecimentos. Geralmente tem uma aventura maior, né? Que é o clímax da história, da narrativa, mas a gente tem uma sequência aí de acontecimentos, né? De aventuras, de desdobramentos, de ações aí que mantém sempre o personagem ali ativo, né? Ó, número 6. O enredo de uma narrativa de aventura refere-se ao começo, meio e fim. Certinho, né? Então, é a história dividida ali em começo, meio e fim. Número 7. O clímax é o início da narrativa e há um enfrentamento entre o protagonista e o antagonista. Bom, a segunda parte está certo, né? O clímax é esse enfrentamento, mas ele não é o início. Né? O clímax é o meio ali para o final, né? Da narrativa. Número 8. Na conclusão ou desfecho, os obstáculos na narrativa de aventura serão superados. É isso aí, né? Todo mundo torce aí para dar tudo certo com o personagem principal aí no final. Número 9. A responsabilidade de um narrador de aventura é importante, porque ele passa para o leitor que as sensações dessa aventura são possíveis. E por isso que a gente faz uso de vários adjetivos, né, dá muitos detalhes, a fim de que o leitor ele se sinta parte daquela história, né, ele tenha as sensações de pertencimento mesmo, né, como se ele fosse o personagem principal. Entre os gêneros que contam histórias, temos as narrativas de aventura. Isso mesmo, né, é uma delas. Bom, e aí, acertou todas junto comigo? Tenho certeza que sim. Então vamos dar continuidade à nossa videoaula. Continuando, então, a aula de hoje sobre narrativas, a gente falou sobre as narrativas de aventura e agora a gente vai falar um pouquinho das narrativas de enigma. É isso mesmo, aquela que tem um mistério, uma situação que a gente fica antenado ali, a gente fica ligado ali na história tentando descobrir, né, o que aconteceu. Então, há sempre um mistério a ser desvendado. A investigação do enigma corresponde ao foco principal da história. Caso o mistério corresponda a um crime, no início da narrativa são apresentados alguns indícios deixados pelo culpado. Conforme surgem pistas sobre o crime, possíveis culpados e novos suspeitos ganham destaque na narrativa. Então a gente vai lendo ali, né, ou vai assistindo e vai imaginando quem foi que cometeu aquele crime, né, quem foi que cometeu aquilo, aquele ato. Bom, e as narrativas de enigma, né, nas narrativas de enigma, os enigmas são desvendados por meio de um raciocínio lógico. O suspense, o medo e o desejo de saber são ingredientes importantes nessa trama. Os romances e os contos de enigma estabelecem um jogo entre o leitor e o autor e os personagens. E por meio do texto, o leitor assume uma postura investigativa. Então ele vai colhendo pistas ali, né? Vai vendo quem poderia ter praticado aquele crime ou feito aquela ação, né? Aquele ato. Olha só, uma das narrativas de enigma mais conhecidas até hoje, reproduzidas e que ganhou várias versões, né? Fora do livro, nas telas, enfim, é o Sherlock Holmes. É um dos mais famosos personagens dos romances policiais da literatura britânica e mundial. O infalível detetive foi criado em 1887 e ainda hoje é um dos mais atraentes personagens dos romances policiais. E olha só, existe um lugar lá na Inglaterra, ó, lá em Londres, tá? Com endereço fixo, que é o Museu desse ilustre detetive. Ele foi criado pelo médico e escritor britânico Sir Arthur Conan Doyle, e nascido em Edimburgo, na Escócia. Então, se você tiver a oportunidade, né, tiver
passeando lá pela Europa, tá lá em Londres, dá um pulinho aqui no museu. Olha só que bacana, né? Tem alguns pertences aí desse personagem. Bom, então vamos lá. Para a gente falar um pouquinho mais desse gênero de contos de enigma, né? Narrativa de enigma, separei um joguinho aqui para a gente aprofundar um pouquinho mais no assunto. Vamos lá? Bom, vamos lá então. Eu vou começar aqui, né? Narrador. Narrador conta a história participando ou só observando. Muito bom, vamos lá. Personagens. Personagens são as pessoas que participam da história. Então, personagens são as pessoas que participam da história. Bom, vamos lá. Apresenta o final da história e quem é o assassino. Bom, então esse é o desfecho. Títulos, personagens, narrador, local, tempo, introdução, conflito, desenvolvimento, clímax e desfecho. Então essa é a estrutura da narrativa de enigma. É a parte onde são apresentadas as pistas verdadeiras e falsas para tentar desvendar o crime. Então aqui nós temos o desenvolvimento. Mistério e suspense, investigação, detetive, pistas falsas e verdadeiras, expectativa e racionalidade. São as características da narrativa de enigma. Prender a atenção do leitor para o mistério a ser revelado, esse é o objetivo. Vamos lá, o que mais? É o momento mais tenso da história, que antecede o desfecho, esse é o clímax. Lugar onde acontece a história, é o local. Momento em que a história acontece, é o tempo. É o crime que deverá ser revelado, é o enigma. Questão ambígua para ser interpretada ou adivinhada, é o conflito. Apresenta os personagens, o local e o tempo, essa é a introdução. Se desenvolve a partir de um crime e o leitor acompanha a investigação por meio do olhar do narrador, essa é a narrativa. É a história que apresenta um crime a ser desvendado, esse é o conto de enigma. Resume o que aconteceu lá no título. E por último, narrador, criminoso, vítima, suspeitos e detetive. Bom, então aqui fizemos aqui uma análise dos contos de enigma. Vamos lá, vamos finalizar a aula de hoje? Bom, então vamos partir agora para o final de mais uma videoaula de língua portuguesa. Espero que você tenha gostado. Hoje nós falamos um pouquinho das características das narrativas em geral, mais especificamente das narrativas de aventura e de enigma. Nós falamos da estrutura, da apresentação, da complicação, né, que é o clímax, e também do desfecho. Bom, então é isso. Espero você na próxima aula. Tchau, tchau e até lá.